Aí, pronto. Então, 200 e o quê, professor? 356 a página. Todo mundo pegou na apostila? Página 356, Juliano, conseguiu pegar? Apostila. Quem está com a Que câmera? página? 356. Quem está com a câmera desligada, liga ali a câmera, que eu vou estar corrigindo agora as questões. Aí tinha duas questões para fazer, a questão número 1 e a questão número 2. A questão número 1, leia as descrições e escreva nos Prof, espaços. Oi? eu não consegui ouvir a página. 356. Leia as descrições e descreva nos espaços a letra que relaciona cada uma correspondente à região da Ásia. Aí nós temos lá, região asiática que engloba a China, país mais extenso do continente. Qual que é essa região? Responderam? Estão me ouvindo? Eu tô. Tá? Todo mundo está me escutando bem? A minha internet está aparecendo aqui que estava oscilando. Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Então tá. Você já disse a resposta? Você já disse a Não, resposta? eu ainda não falei a resposta. Hum. Eu estou perguntando, ó, a região da Ásia que engloba a China, país mais extenso do continente, é a Ásia Central, Oriente Médio, Leste da Ásia, Sul da Ásia, Sudeste da Ásia. Leste da Ásia? Isso, muito bem, é o leste da Ásia, tá? Colocam lá a letra A. A letra B. É o quê? É o quê? A letra A corresponde ao leste da Ásia. Isso aí. A letra B, região asiática que engloba a Índia. Qual que é essa região? Acho que é o Oriente, né? Ah, tá bom. Região da Ásia que engloba a Índia. Observam lá o mapa, é o sul da Ásia, tá, pessoal? Então, a letra B é o sul da Ásia. Letra C, região asiática que engloba a porção asiática da extinta União Soviética. Ásia Central e Setentrional. Isso aí, muito bem. Região asiática formada principalmente por ilhas. Oi? Sudeste da Ásia? Muito bem, Fernanda. E região asiática muito importante para as três grandes religiões monoteístas. Essa eu sei, Oriente Médio. Isso aí, Eric, certinho. Então, ficou. Vou falar em ordem, tá? Ásia Central e Setentrional ficou a letra C. Oriente Médio ficou a letra E. Leste da Ásia ficou a letra A. Sul da Ásia ficou a letra B. E Sudeste da Ásia ficou a letra D. Tá? Todo mundo conseguiu corrigir essas? Tranquilo? Professor, Oi. eu acho que era pra ter mandado na plataforma a foto, mas eu Isso. mandei. Eu fiz atividade, mas Depois é isso que eu ia falar com vocês. Eu só vi que 3 alunos mandaram, tá? O que eu vou fazer? Eu não sabia que era pra mandar na plataforma. Eu mandei, estava escrito lá nas coordenadas que eu mandei para vocês, tá? O que eu vou fazer? Eu vou alterar a data e vocês vão tirar a foto hoje. Assim que acabar a aula acaba 10 horas. Nosso horário é até às 10h10. Eu vou deixar esses 10 minutos para vocês tirarem a foto e postar, ok?
Ô, professor, é que você Oi, repetir? Perdi alguns. sim, vou repetir. Ásia Central e Setentrional é a letra C. Oriente Médio é a letra E. Leste da Ásia é a letra A. Sul da Ásia é a letra B. Sudeste da Ásia é a letra D. Ok? Conseguiu, Rafael? Professor, Oi. lembrei. Vai ser mais de uma foto, né, que é pra mandar. Não, só essa foto da página 356. Toda vez quando eu É só pedir, essa página? só. Toda vez. Então, por Ah, isso que eu tá. estou falando para vocês já corrigir, tá? Leia a notícia sobre um terremoto que atingiu o Japão em 2011, depois responda as questões no caderno. Se vocês quiserem, pode responder no caderno, se não, escreva embaixo mesmo, tá? Ou do lado. O terremoto atinge a costa do Japão, gera tsunami e mata ao menos 288 pessoas. Então, um forte terremoto de magnitude 8,9 atingiu nesta sexta-feira a costa nordeste do Japão. O abalo provocou um tsunami que alcançou áreas da cidade japonesa de Sendai, na ilha de Honshu. O principal é do arquipélago japonês. Em muitos lugares, o mar ultrapassou os diques de proteção e avançou vários quilômetros por terra. Aparelho de água entrou quilômetros adentro da costa da ilha de Honshu, arrastando casas e transformando portos em cenários de desoladora devastação. Então, isso ocorreu em 2011, tá, pessoal? Esse tsunami, provocando ali muitos estragos lá no Japão, no continente asiático. Então, qual é o assunto tratado na reportagem? Bem fácil essa, né? O assunto tratado na reportagem. Alguém respondeu para mim, por gentileza? Quer falar a resposta? Terremoto no Japão? Isso, terremoto, né, no Japão. Tsunami que atingiu o Japão devido ao terremoto, né? Então tá certo. Ou, se vocês quiserem colocar, o terremoto que atingiu a costa do Japão e gerou o tsunami, matando ao menos 288 pessoas. É sobre isso que o texto está falando. Quais fenômenos da natureza são narrados na notícia? Explique de maneira resumida o motivo dos tais fenômenos ocorrem com frequência em parte do continente asiático. Qual que é o fenômeno que ocorreu na notícia? São dois fenômenos, o terremoto, né, e o tsunami. Esses terremotos, eles acontecem, eu vou falando aí vocês escrevam, tá? Esse terremoto, eles acontecem nessa região devido estar ali numa região no Círculo de Fogo, que nem eu comentei com vocês, por ser uma região muito tectonicamente ativa. E com isso houve um terremoto no fundo do oceano, e esse terremoto, quando ele se dá no fundo do oceano, ele provoca o quê? Provoca ali tsunamis, dependendo da magnitude. Como a magnitude foi de 8,9 na escala Richter, isso ali ocorreu o quê? Movimentando ali a crosta oceânica, tá? Dispersando a crosta oceânica, quando dá essa dispersa, a água entra, e daí quando ela se choca, forma uma grande onda. E essa grande onda ela vai ganhando força conforme ela vai chegando mais próximo à costa. Por que ela vai ganhando força quando ela chega próximo à costa? Porque a profundidade do oceano próximo à costa terrestre, ela não é tão profunda que nem onde que nós temos mais ao meio do oceano. E com isso, como é muita energia, essas ondas elas vão se formando elas vão em círculo a energia. E essa energia, quando ela choca, ela vai formando e vai gerando cada vez mais força. Daí, quando chega na costa, ela leva tudo, porque a força que ela chega na costa da ilha, né, ela chega muito forte. Então, isso devasta todo o oceano, certo? Então, quais fenômenos da natureza que são narrados na notícia? É o terremoto e o tsunami, eles ocorrem ali em função do Japão estar próximo a limites de placas tectônicas. Ok, pessoal? Tranquilo essa? Conseguiram entender? Todo mundo fez?
Eu vou compartilhar. Deixa eu ver se está aberto. Nós vamos dar continuidade no... Professor, Oi, oi, aí tá as questões na plataforma. São oi? quais questões? É só um? Não entendi. Só um que é para anexar na plataforma? Só a página 356. A página Ah, tá. inteira. Isso, você Beleza. tira uma foto da página 356 e posta. Só isso. Eu não sei se dá para postar ou eu Tá. tenho que mudar a data lá. Depois eu vejo. Aí Calma. vocês me avisam. Calma aí. Senhor, eu posso ir no banheiro rapidão ali? Vai, Eric, vai. Valeu, professor. Caso do nada. Tá. Nós vamos continuar o conteúdo, tá? Deixa eu achar aqui. Tá bonita, Laura. Seu estilo em pessoa. Então, pessoal, nós vamos dar continuidade no conteúdo lá na página 357, tá? Onde nós vamos estar falando sobre o clima e a formação de vegetais na Ásia, certo? Então, pessoal, o continente asiático, por ele ser o maior continente, né, do globo terrestre, ele vai apresentar uma grande diversidade, tanto em tipos climáticos como em formações vegetais, certo? Então, observem aqui. Essa daqui é um mapa do continente asiático, onde que nós vamos ter os climas, tá? Nós vamos ter aqui clima muito frio, certo? Próximo equatorial, não, semiárido, desértico, algumas regiões desérticas, tá? Temos também o clima tropical. Esse clima tropical, vocês observam o quê? Que ele é próximo à linha do Equador. Aqui nós temos a linha do Equador, Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Então, quanto mais ao norte, mais frio. Quanto mais para o centro, né, quanto mais descendo ao sul, nós vamos ter um clima mais quente. Por quê? Devido a estar próximo à linha do Equador. A linha do Equador, ela o quê? Recebe a iluminação, os raios solares, durante o ano todo, de uma mesma proporção. Por isso que nós temos o clima tropical, que nem aqui no Brasil, principalmente ali na região amazônica, né? A gente tem ali a incidência de raios solares que o globo recebe praticamente o ano inteiro a mesma proporção. Então, o clima tropical, certo? Aí nós temos ali o clima subtropical, né? Japão e uma parte da China, tá? Que é um clima mais que tem as 4 estações do ano bem definidas, certo? Clima temperado em algumas porções da China também, porque a China e a Rússia são os maiores países aqui do continente asiático. Então ali a gente vai ter uma grande diversidade no clima e na vegetação. Aí vocês observam o mapa de climas e o mapa de vegetação, certo? Porque o clima e a vegetação eles ficam interligados, porque conforme for o clima, se for um clima muito frio, qual que vai ser a vegetação? Vai ser de tundra e floresta de coníferas, que é o caso aqui na Rússia, tá? Por quê? Porque ele está associado a esse tipo de clima, um clima frio, aonde que a gente tem a formação dessas florestas que aguentam o clima frio, certo? Que nem outro exemplo que nós temos, principalmente aqui, ó, no Oriente Médio, semiárido desértico. Nós vamos ter o quê? Deserto, que praticamente não tem pequenos arbustos, né, no meio do deserto, tá? E também estepe ou pradaria, que já fica mais ao norte aqui do Oriente Médio, certo? Devido aqui, ó, Oriente Médio, clima desértico, semiárido e desértico, um pouco acima, Mediterrâneo, tá? E daí vamos ter os estepes e as pradarias. Eu já vou mostrar como que é cada tipo de vegetação para vocês. Aqui na alta montanha,
que nós temos aqui, que fica na Cordilheira do Himalaia. Nós temos aqui o clima de altas montanhas também, tá? Como que é esse clima de altas montanhas? É um clima frio. Por que que daí aqui nós temos o deserto no Planalto do Tibete? Principalmente a gente tem deserto aqui. Devido às massas de ar, né, quente, que levam a umidade para o continente, elas não conseguem ultrapassar a Cordilheira do Himalaia. Devido a isso, o que que ocorre? Aqui fica uma região mais seca, tá? Então, por isso que a gente tem o deserto bem nessa porção central. Graças à Cordilheira do Himalaia, a gente não... as massas de ar, né? As massas de ar quente, elas não conseguem ultrapassar essa barreira e elas ficam paradas nessa região. E elas não ultrapassam para a parte central da China, principalmente aqui no Planalto do Tibete. Aí, por isso que a gente tem o quê? Uma vegetação mais desértica, né? Desertos, tanto aqui quanto aqui. Vegetação de deserto e o clima desértico ou semiárido, certo? Isso dali é a influência, tá? O relevo, ele também influencia no clima, certo? Que nem altas montanhas. As altas montanhas, elas não permitem a passagem da umidade, das massas de ar para a parte central. Que nem o que acontece aqui na América do Sul. Nós temos a Cordilheira dos Andes, né? Se não tivéssemos a Cordilheira dos Andes, aqui na região sul seria praticamente um grande deserto. Mas como nós temos a Cordilheira dos Andes, a umidade da floresta amazônica, ela chega até a Cordilheira dos Andes, ela não tem força para ultrapassar a Cordilheira dos Andes devido à sua alta altitude, tá? Não ultrapassando a Cordilheira dos Andes, ela dá uma meia volta e desce aqui para a região sul, passando ali pela depressão do Chaco, que fica ali no Colômbia, Paraguai, e chega até a região sul do nosso país. Bolívia, o Paraguai, chega à região sul do nosso país, tá? Aí por isso que nós temos aqui chuvas abundantes ali. Claro, existem períodos de secas, né, que ocorrem, mas chuva abundante durante todo o ano. A mesma coisa é o que acontece aqui na região do continente asiático, certo? Então eu trouxe para vocês alguns tipos, né, de vegetação. Essa vegetação aqui mais rasteira, com pequenos arbustos, são o quê? São as tundras. Essa é a vegetação, a floresta de coníferas, tá, pessoal? Então, vocês observam que a floresta de conífera, ela é tipo um cone. Ela aparece como se fosse tipo um triângulo. Por quê? Quando tem o período das nevascas, a árvore, tendo esse formato, não fica a neve presa nela. Daí ela não quebra, não estraga a árvore. Porque conforme vai o peso, a neve ela vai caindo, né? Por ser um cone. Floresta temperada, são árvores ali de médio porte, tá? São as florestas temperadas. Vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea é uma vegetação mais rasteira, tá? Tem ali, devido ali o solo ser meio pedregoso, tá? Então é uma vegetação mais rasteira. Aí nós temos o estepe e pradaria, né, que é tipo campos, certo? Pequenas árvores de pequeno e médio porte, bem esparsas uma da outra, longe uma da outra, tá? E aí formando essa vegetação. Aí nós temos o deserto, que nós temos ali alguns arbustos, né, dispersos, longe um dos outros. Nessa parte da vegetação mediterrânea, o que acontece? Em períodos mais chuvosos, ela fica dessa maneira, quando tem ali alguma parte de chuva, senão ela fica mais seca, tá, pessoal? Aí nós temos também as savanas, tá? Elas são... As savanas, ela é comparada como o cerrado aqui do nosso país, tá? É como se fosse o mesmo tipo de mata, tá? De vegetação. Então, as savanas tem as árvores médio porte, umas distantes da outra, a maioria das árvores são de pequeno porte, e uma região onde que tem muita vegetação rasteira também. Essa é a característica das savanas.
É a mesma característica do cerrado. Floresta pluvial tropical, já uma floresta estilo amazônica, né? É da mesma linha, estilo amazônica. E aqui nós temos de alta montanha, que é desta maneira que vocês estão vendo. É solo mais exposto, pequena vegetação rasteira, bem pequena, tá? E nos topos das montanhas sempre, o ano inteiro você vai ver neve, devido às suas altas altitudes, né? Não tem ali a força para reter o calor, não tendo força para reter o calor da terra, fica essas montanhas onde fica sempre, mesmo no verão, fica ali essa vegetação, fica exposto à neve, certo? Tranquilo até aqui? Deu para entender? Dá um okzinho aí, senão eu vou achar que vocês estão dormindo. Deixa eu ver aqui como vocês estão. Todo mundo vivo? Ok. Então vamos continuar. Então esses são os tipos de vegetação que nós encontramos aqui no continente asiático, tá? Então aqui, ó, floresta pluvial tropical, mais ao leste da Ásia, né, linha do Equador. Então a gente também vê, conforme a zona climática, né, aqui a zona tropical, zona temperada, zona polar. Conforme a zona, você consegue, você vê ali o tipo de floresta, tá? Tem um tipo de floresta. Isso dali também está interferindo nas massas de ar, que nem se a massa de ar ela consegue ultrapassar que tem chuva abundante, a floresta vai ser de uma maneira. Se não tiver, é de outra maneira. Igual eu expliquei para vocês, aqui nós temos a Cordilheira do Himalaia, ela o quê? Ela acaba bloqueando a passagem das massas de ar, né, que levam a umidade para a área central aqui do continente, da parte da China, né? A área central da China. Aí, por isso que nós temos ali o deserto, tá? Por isso que aqui é um clima mais deserto ou semiárido, ok? E aqui nós temos as altas montanhas, por quê? Porque é a Cordilheira dos Andes, certo? Oriente Médio, deserto, tá? Por isso que é um lugar muito rico onde que tem o petróleo. Tundra, principalmente aqui na porção norte do continente asiático, né? Fica lá próximo ao Círculo Polar Ártico, tá? Fica na zona polar, então nós temos a tundra, onde que a maior parte do ano, durante quase todo o ano, é frio, mesmo nos períodos de verão é frio, tá? Aí nós temos lá a floresta de conífera, né, que continua aqui na porção central até a região sul da Rússia. Continua a floresta de conífera, né, devido ali o clima ser climas mais amenos, muito frio no inverno. No verão as temperaturas não ultrapassam dos 15, 16 graus, sempre nessa faixa de temperatura. Então os verões na Rússia são verões como se fosse inverno no Brasil. Vegetação mediterrânea no Oriente Médio, principalmente. Savana na Índia e numa parte desses pequenos países na Ásia, tá? Então, mais na parte central. Estepe e pradaria são nessas porções onde que nós temos ali o clima semiárido presente também, ou o clima mediterrâneo, tá? É onde que nós encontramos ali estepe e pradarias. Ok, pessoal? Então, onde que tem aqui o clima tropical, principalmente, ó, nessa porção, nós vamos ter o quê? A floresta temperada e floresta pluvial, tá? É a qual nós vamos encontrar. Principalmente no Japão, a gente tem ali a floresta temperada, que é aquelas árvores de médio porte. Ok, pessoal? Então, aqui eu trouxe ali a formação, as elevadas altitudes, latitudes da Ásia Central e Setentrional. Temos ali o clima frio, Ásia Central e Setentrional, tá? Ao norte do continente, litoral da Rússia,
Clima muito frio, vegetação tundra, enquanto ao sul as florestas de conífera, mais ao sul da Rússia, florestas de conífera, porque elas se desenvolvem sob a influência do clima frio. Extensa faixa de clima deserto e semiárido, predomina a vegetação de deserto ou de estepe pradarias. Estende-se a quase todo o Oriente Médio. Todo o Oriente Médio, estepe, pradarias e deserto. Tá? Estepe aqui. Opa, mentira. Aqui estepe e pradarias e aqui deserto. No noroeste da Índia e partes da Ásia Central e leste da Ásia. Então aqui também, ó, noroeste da Índia, Ásia Central e leste da Ásia, estepe e pradarias. Tá? Que nem eu já tinha comentado com vocês antes. Ao norte do Himalaia, nós temos ali a ocorrência de deserto, que é aquilo que eu falei, né? Norte do Himalaia, Cordilheira do Himalaia, fica nessa região, aqui é o norte deserto e semi-árido. Por quê? Devido ao que eu falei, que as massas de ar, a umidade, ela não consegue ultrapassar a Cordilheira do Himalaia. Com isso, essa região ela fica totalmente deserta, tá? Não tem. Pode ser o deserto, ele não precisa ser um deserto de areia, tá? Pode ser um deserto de gelo também. No caso aqui é areia, mas a região norte aqui do continente, a gente tem o quê? O deserto de gelo, tá? Principalmente nos períodos de inverno, onde que as temperaturas são muito baixas. Grandes elevações do Himalaia, Planalto de Tibete, Cordilheira do Cáucaso, clima de alta montanha. Então, aqui, clima de alta montanha, que é onde nós temos ali a Cordilheira do Himalaia, presente. O Oriente Médio ao longo da costa do Mediterrâneo e ao sul do Mar Cáspio, clima mediterrâneo. Então, nós temos aqui ó, o Mediterrâneo, essa cor rosinha, então toda nessa Mar Cáspio é o clima mediterrâneo que nós temos, tá, pessoal? Principalmente aqui no Irã, tá? Nesses países que nós temos aqui no Oriente Médio. Então, é o clima que predomina nessa região, é o Mediterrâneo. Já no arquipélago do Japão, na costa leste da Ásia, clima subtropical. Ó, clima subtropical, leste da Ásia, tá? Arquipélago do Japão. Vocês observam que o Japão ele vai ter o quê? Clima subtropical e mais acima temperado, tá? Então, vai ser porque ele está onde? Na zona temperada, certo? O sul e leste da Ásia, próximos ao Trópico de Câncer, nós temos o clima tropical influenciado pelo regime de monções. Depois eu vou explicar para vocês como que é esse regime de monções, tá, pessoal? Então, aqui, ao leste, ao sul e leste da Ásia, tá? Nós temos, próximos ao Trópico de Câncer, que é essa linha que passa aqui pela Índia, pela China, nós temos o clima tropical influenciado pelo regime de monções. E o sudeste da Ásia, clima equatorial. Clima equatorial, sudeste da Ásia, aqui toda a Indonésia, né? Nós temos ali o clima tropical nessa região, certo? E para finalizar a nossa parte da aula de hoje, nós vamos falar aqui das florestas temperadas, né? Que ficam ali na parte leste, no Japão, e na parte leste da Ásia, principalmente aqui na China, aqui é Rússia, e aqui é a parte leste da China, tá? Então, nessa porção onde que a gente tem as florestas temperadas, que é aquelas florestas que eu mandei para vocês antes, que eu mostrei, dei exemplo das florestas temperadas. As florestas pluviais tropicais, elas estão no sudeste da Ásia, em parte do sul e leste. Então, as florestas pluviais tropicais ficam todas aqui na Indonésia, sudeste da Ásia, tá? E parte sul e leste. Sul e aqui uma parte do leste também. Leste, sul, sudeste da Ásia. Certo, pessoal? Por que a gente observa essas características? Devido a todos os fatores ali do clima, do relevo, vamos ter a vegetação também. Então, os três sempre eles estão interligados, relevo, clima e vegetação. Eles sempre ligam, porque conforme o clima da região,
nós vamos ter também um relevo e a vegetação. Se o relevo for mais alto, nós sabemos que vai ter ali um bloqueio, que nem o relevo de altas montanhas, nós vamos saber que ali vai ter um bloqueio para a passagem das massas de ar que chegam até a região. Essas massas de ar, elas não tendo força para passar, o que acontece? A gente vai ter um deserto naquele local, porque vamos ter ali a falta da chuva. E também a formação de savana no sul da Ásia, né? Aqui a savana na Índia e uma parte aqui, nós temos ali também no sul da Ásia, nós temos a formação de savana. A importância dessa região aqui, principalmente pelas massas de ar, ali pela chuva, é a importância do quê? Que nessa região é uma região muito agrícola, principalmente ali na produção do arroz. Então, a importância dessas chuvas que chegam até essa região através ali das massas de ar, através do clima de monções, que eu vou explicar na quinta-feira para vocês, eu explico o clima de monções, é através ali das massas de ar quente, que recebem principalmente no verão, tá? E aí, a produção de arroz, elas aumenta e é importante para a população, que a base do alimento deles é o arroz, né? A principal fonte de alimentos, principalmente aqui nessa porção aqui da China, né, no continente asiático. Certo, pessoal? Então, hoje, a gente termina aqui essa primeira parte. Amanhã não, quinta-feira, eu termino de explicar o clima de monções, a água bem natural disputada no continente, aí a gente resolve as questões, ok? Aí, quinta-feira, a gente marca uma avaliação referente a este capítulo. Beleza, pessoal? Não esqueçam que agora tem ali uns 10 minutinhos ainda para a próxima aula. Tiram foto daquela parte da página 356 e postam lá na plataforma. Ok, pessoal? Combinado? Fechou? Até mais, então. Quinta-feira a gente se encontra. Primeiro horário. Tchau, tchau. Até que horas que é pra postar? Até que horas? Até que horas? Até as 10h10. Beleza. Alô, meu povo.